a gente for pego com essa sensação de que está manipulando, de que está desinformando ao se expor, a gente não vai se expor. O medo de se posicionar não é algo novo, não é algo que surgiu agora, né, nas novas mídias. O medo de se posicionar já existe há muito tempo, né? A gente já tinha medo de se posicionar com figuras de autoridades, como o nosso pai e a nossa mãe, com os nossos professores, apresentar um trabalho de escola, fazer uma entrevista de emprego, principalmente relacionada a figuras de autoridade. Mas, além dessas causas, existe uma outra causa que ainda está um pouco encoberta, difícil de ser decifrada e que, para mim, tem sido muito forte, que é um medo de se posicionar, de se colocar como dono da verdade. Então você se responsabiliza por alguma informação, conclui alguma coisa e depois aquilo já deixa de fazer sentido. Acaba sendo uma linha tênue entre você expor e você manipular, persuadir de alguma forma. E se todo mundo for bloqueado, travado com esse medo, ninguém vai falar nada. Todo mundo vai ficar quieto, ninguém vai se expor e não vai haver comunicação no mundo, especialistas não vão falar, enfim, não vai ter exposição de nenhum tipo, porque ninguém tem a chave mestra de qualquer tipo de informação. Então, como eu tenho lidado com esse medo, tá? Já que, mais uma vez, romper com a manipulação, com a desinformação, é um valor muito forte para mim. A receita que eu tenho usado para isso é honrar as minhas experiências. As minhas experiências são as minhas experiências. E elas podem ser úteis para outras pessoas. Assim como as experiências de outras pessoas, se compartilhadas, são úteis para mim também. Só que se essas pessoas não tivessem se decidido compartilhar suas experiências, eu não teria aprendido com elas. Ou eu não teria tido a possibilidade de ver pelo menos mais alguma opção em relação àquele conhecimento, aquela ideia, aquela vivência. E esse é o ingrediente da autoexpressão. Uma outra receita que complementa essa é honrar também os meus conhecimentos. E com isso, né, quando eu falo honrar, é deixar de duvidar também. Porque a dúvida de si mesmo, a dúvida do conhecimento técnico, do conhecimento empírico, das experiências que você passou para chegar numa determinada fórmula, deve ser honrada ao você não duvidar delas, porque elas são reais. E o que acontece muitas vezes nesse emaranhado de informação que nós estamos vivendo, agora mais do que nunca, é que, bom, eu tenho um determinado conhecimento, mas eu vi que alguém compartilhou um outro conceito diferente daquele que eu tenho. Então, será que o conceito que eu tenho, ele é o certo? E daí, a gente esquece da dualidade, que não existe certo ou errado, né? Existem pontos de vista diferentes sobre determinados assuntos. Existem várias formas de você se preparar Neston, né? Você não precisa colocar só água no Neston ou só leite. Você pode comer com fruta, pode comer com o que for. O formato não pode se sobrepor ao conteúdo. O conteúdo que é importante. O amor é importante. Agora, como você vive o amor, qual é a sua forma de expressar o amor, é sua, né? Você pode ver o que faz mais sentido de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua história. Mas o importante é o amor, né? E daí você se conecta com as pessoas que têm o mesmo formato que você. Agora, o formato, se o seu amor é com homem, mulher com mulher, enfim, se é trissal, enfim,
né? Daí o formato é você quem decide. Nesse emaranhado de informação que a gente tem aqui, a gente cai na armadilha de duvidar daquilo que a gente sabe, até das experiências que a gente viveu, por ter acesso a conceitos diferentes por outras pessoas. Mas aquelas pessoas tiveram acesso a outros conceitos. Então, essas duas receitas são essenciais para perder esse medo de expor, que é você aprender a confiar naquilo que você sabe, no conteúdo que você tem, nas experiências que você tem, e compartilhar aquilo como mais uma forma de mais um conceito, diante de tantos conceitos existentes, mas é aquilo que você aprendeu, por algum motivo você aprendeu e foi válido, e você honrar a sua história, as suas experiências. Acalme teu coração em relação, pelo menos se você tiver isso que eu tenho, que é o medo da manipulação, o medo de lacrar, o medo de ser dono da verdade, dona da verdade. Compartilhar é, além de tudo, um ato de generosidade. É um ato de coragem, inclusive. É você dispor do seu tempo, dispor da sua energia e até mesmo da sua coragem, abrir mão do seu medo para poder compartilhar, usar as palavras para poder expor, manifestar aquilo que você é, aquilo que você pensa e aquilo que você sabe.